Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Meu nome é Adriana, eu sou professora de língua portuguesa como língua estrangeira e também como língua materna. Bom, é um prazer fazer parte desse projeto da Unesp de português como língua de acolhimento com essas aulas online, né? Esse é o seu segundo vídeo, então, para nível iniciante, para hispanofalantes, ok? Então, eu deixei meu e-mail aqui, então, se vocês quiserem entrar em contato, fiquem à vontade. Bom, então, hoje nós vamos falar de um assunto, do assunto mais discutido do momento, né? Vamos nos informar um pouco mais, né? E o que é esse assunto que nós tanto falamos, né? O coronavírus, essa pandemia. Então, nós vamos falar um pouquinho, nos informar dos sintomas mais recorrentes dessa doença. Vamos discutir alguns aspectos psicológicos que pode acontecer durante o isolamento. Então, para isso a gente vai usar o vocabulário desse tema e falar um pouco do verbo estar, ok? Então, começando, eu quero fazer a pergunta, então, vocês estão onde? Onde vocês estão? Espero que estejam em casa, né? Então, eu estou aqui isolada na minha casa, né? Com os meus familiares. Então, lembrando aí que quando a gente fala eu estou em casa, estar e estou em casa, nós usamos essa abreviação na fala, né? Na linguagem coloquial. Tô e tá. Okay? Como você tá? Eu tô bem. Então, essa é uma característica que nós temos do português brasileiro, essa abreviação muito comum. Então, um dos sintomas que nós temos que ficar atentos se sentirmos, um deles é a febre. Então, febre, atenção aí como se escreve febre, e lembrar que em muitos lugares, na maioria dos lugares do Brasil, esse E final, ele é basicamente um I, né? Febre, ok? Outro sintoma mais comum é o cansaço, né? Quando você fica desanimado de fazer as coisas. Então, com essa cedilha. Outro sintoma comum é a tosse seca, né? Tosse. Ok? E aí nós temos os sintomas também, os sintomas mais graves. Esses sim nós devemos procurar o médico. Febre alta, né? Quando a temperatura do corpo está bem alta, pode afetar os pulmões, ok? Dificuldade de respirar, o sufocamento. Então, esses são os sintomas que nós devemos nos atentar, ok? Então, além desses sintomas, né, causados pela doença, esse período de isolamento ou mesmo com a doença, nós podemos causar isso pode nos trazer algumas sensações, alguns sentimentos, né? Como vocês estão aí se sentindo neste período? Estão tranquilos? Estão relaxados? Apreensivos? Talvez nós podemos ficar um pouco ansiosos, né, com a situação, ou mesmo eufóricos, né? Nós pensamos, quase estamos de férias, né? No primeiro momento, talvez essa sensação. Podemos estar preocupados, nós estamos preocupados com o grupo de risco, ou podemos nos sentir com medo, né, diante de uma coisa nova, de uma coisa desconhecida. Então, para fazer todas essas falas, essas frases, nós utilizamos um verbo muito comum, né, no cotidiano, que é o verbo estar. O verbo estar no presente do indicativo. Para que nós utilizamos o verbo estar?
para localização, característica temporária, ou alguma necessidade ou problema físico. Né? Eu estou em casa, o tempo está frio, o tempo está quente. Aqui está a conjugação do verbo estar, ok? E eu trouxe um exemplo também de como nós usamos com muita frequência esse verbo no nosso cotidiano, né? Então, essa é uma conversa de WhatsApp que eu tive com as minhas amigas, que cada um estava comentando no seu país, né? Na China e na Espanha e no Brasil, como estava a situação em cada país, né? Eles falavam, por causa de alguém que está com outra doença, foram no hospital e pegou o vírus. Então, essa ideia, né, de local, né, estão na Espanha, longe da família, estão sozinhas. Então, a localização da pessoa e o sentimento de solidão que pode ocorrer, né, quando nós estamos distantes da família, né, mas elas falam, tudo está bem, só seguir as recomendações e a família não pega. Então, esse é um exemplo que mostra, né, o estado, os sentimentos e a localização e como nós utilizamos bastante no nosso cotidiano, em conversas formais ou menos informais, né? Então, como nós também podemos estar, né, diante dessas notícias de melhora ou de alguns países que já estão saindo dessa pandemia, né? Podemos aí ter um olhar otimista, né? Nós estamos otimistas, ou esperançosos, cheios de esperança e que tudo dê certo e que tudo acabe bem. Né? Então, eu quero deixar aí para vocês, para terminar, um link importante, que é um link que vocês podem fazer, podem contactar médicos, né, para contar como vocês estão se sentindo, ou psicólogos também, para contar como vocês estão se sentindo, e eles vão fazer um diagnóstico ou ajudar vocês a conversar com vocês. Ok? Vou deixar uma tarefa e qualquer dúvida podem entrar em contato. E obrigada.